Dia 28 de junho de 2026 nós temos Copa do Mundo e agora mudou de fase, agora finalmente começou o mata-mata. A Copa mudou e o nosso especial de Copa do Mundo também vai dar uma mudada, né? Saem aqueles duelos que eu tava trazendo aqui, né? 2 filmes dos países, e agora eu vou focar em uns vídeos um pouquinho mais aprofundados dos países que passaram, né? Conforme eu for fazendo os vídeos. E hoje, para essa nova fase, que começa com o jogo de África do Sul versus Canadá, eu trouxe um filme canadense, né, para aproveitar aí essa deixa. E se você tiver querendo se interessar mais pelo cinema canadense, aqui é um bom ponto de partida, que é um cinema que eu acho que ele é bem interessante, porque o Canadá ele é um país que ele lida com uma dupla... Ele lidou com uma dupla colonização, digamos assim, né? Um lado do Canadá ele tem um lance da colonização francesa, enquanto o outro sofre com uma influência da Grã-Bretanha, né? Da dominação da Grã-Bretanha. Obviamente o país hoje ele é independente, só que ele ficou um lado ali com a língua inglesa e um lado com a língua francesa, e isso influencia diretamente a forma como o Canadá produz o seu cinema, né? De um lado a gente tem a língua inglesa, um cinema que ele é muito mais influenciado por Hollywood, né? Existe um intercâmbio de artistas, vários diretores, vários atores e atrizes que vão para Hollywood, isso facilita por causa dessa língua inglesa, ao mesmo tempo que algumas cidades como Vancouver e Toronto, elas funcionam como cidades dublês, digamos assim, né? Então tem muito filme hollywoodiano, blockbuster grande, que filma em Toronto, que filma em Vancouver, mas a história do filme se passa, sei lá, em Chicago, se passa em Nova York, então são, como eu falei, cidades dublês. Enquanto o lado ali da França, né, o lado mais francês, como o Quebec, por exemplo, é um lado que traz mais influência do cinema europeu, né? Uma influência direta da novela vague francesa. E é desse lado que eu trouxe a dica de hoje, porque eu vou falar de um filme da Ariane Louis Seize, que é um filme totalmente falado em francês, e eu preciso muito ter cuidado com o título desse filme para o YouTube não derrubar esse vídeo, porque o nome do filme se chama Vampira Humanista Procura Voluntário. Espero que você tenha entendido. Eu não vou tentar evitar falar dessa palavra aqui, porque eu acho que pode pegar mal pro vídeo. Mas é um filme que eu acho muito legal, eu assisti há uns 2 ou 3 anos, eu acho muito interessante porque ele é um filme que ele foca ali na Sasha, que é interpretada pela Sarah Monpetit, que é uma vampira, né, ela tem uma família de vampiros ali, só que devido a um trauma adquirido na infância, ela não bebe sangue humano, né, e ela tem esse trauma de uma forma tão forte que as presas dela sequer cresceram, né, então ela não tem nem como realmente caçar e atacar. E aí ela cresce ali com essa questão da família, buscar o sangue pra ela, tudo mais. Ela realmente cresce como uma vampira humanista, preza pela vida e tudo mais. E aí, quando ela já tá mais adolescente, os pais, pra conseguir meio que fazer uma, sei lá, uma terapia por exposição, mandam ela se mudar com a prima, que é uma caçadora mais experiente e tudo mais, pra ela realmente meio que passar por esse trauma e poder ter uma independência enquanto uma vampira adulta. Acontece que mesmo assim ela tem muita resistência com essa questão e ela acaba cogitando, né? E pros vampiros, nesse filme, é apresentado que eles não podem comer comidas humanas, assim, porque isso é tóxico pra eles. Então ela cogita fazer isso, e aí ela vai até um grupo de ajuda, né? Um grupo de apoio, onde ela conhece o Paul, interpretado pelo Félix Antoine Bernard, que é um garoto também completamente deslocado, sofre bullying, tem toda essa questão dele também meio que cansou de viver. E aí ele está considerando também... E aí os dois, fazendo essa amizade, eles percebem que eles meio que podem se ajudar. Ele pode dar o sangue, né, a vida de bom grado a ela, desde que ela ajude ele a realizar ali todos os seus desejos na sua última noite. E aí a gente vai acompanhar meio que a jornada durante essa noite desses dois, dessa duplinha, que é uma dupla de renegados, uma dupla de deslocados que acabam se encontrando. E eu acho que é muito interessante porque você pode pensar que Vampiro Humanista, ele vai pra um lado, sei lá, meio crepúsculo, né, por causa do que eu tô contando aqui, ou até pra um lado meio de drama, um terror, talvez, uma coisa assim. E ele é mais um filme de amadurecimento, sabe? Porque a gente acompanha um pouco dela, a gente acompanha um pouco do Paul, a gente acompanha um pouco de como esses jovens, eles se sentem perdidos, deslocados dos demais, enquanto, obviamente, eles vão, na companhia um do outro, criando um vínculo. Então ele é um filme que ele tem essa coisa do amadurecimento, ele, às vezes, flerta um pouco com uma comédia romântica, digamos assim, só que ele é um filme que ele traz exatamente essa identidade canadense que eu citei no começo do vídeo. Porque ele é um filme que ele toca em temas muito delicados, né? Ele foca ali no... Ele foca em eutanásia, bullying... além do fato de você realmente se sentir perdido na vida, ao passo que ele vai tendo uma coisa muito sensível, muito tocante
no relacionamento desses dois personagens. E eu acho que é um filme que é muito fácil você se apegar, não só aos personagens, né, eles são carismáticos, eles são interessantes, como também aos conflitos, né, apesar de a gente estar falando de um filme de vampiro, ele tem conflitos bem legais, e eu vou dizer que eles têm umas escolhas estéticas muito bonitas, não apenas na estética que ela cria pra cidade, pra dar um tom mais melancólico da coisa, mas até no departamento de cabelo e maquiagem, porque a gente tem uma vampira que não toma sangue e ela usa franja vegana. Eu acho isso sensacional. E antes de eu continuar, eu quero só falar pra você que tá curtindo esse conteúdo, pra já se inscrever nesse canal se você ainda não tiver inscrito. Se você não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Tem muito mais vídeos nesse estilo por aqui, então já se inscreve no canal, deixa também aquele like e comenta aqui pra mim o que você achou dessa dica e quem você acha que vai ganhar o jogo de hoje. Mas bora voltar pro vídeo, comentar aí Vampiro Humanista procura... É um filme que tem muita estética, como eu falei, essa estética canadense, eu acho muito legal a forma como a diretora ela vai criando essa ambientação. Ele é um filme que é muito intimista, eu acho que ele é um filme que ele contrasta diretamente com o que é esperado dele, quando a gente tá muito acostumado com o cinema hollywoodiano, né? Ele não é um filme grandioso, ele não tem um grande clímax, ele não tem uma paixão arrebatadora ali, como o próprio Crepúsculo, né? Ele tem uma coisa ali tão adolescente e exagerado que fica meio vergonhoso, assim, quando a gente assiste depois de um tempo, a gente fica meio... Tá, tem umas cenas, uns diálogos, até a forma como a Catherine Hardwicke filma que é meio esquisito, enquanto o Vampiro Humanista, ele não tem nada disso, ele é um filme que ele é muito mais sensível, ele é muito mais tocante, ele vai pra um lado muito intimista, a forma como ele trabalha os conflitos, e ele é um filme que, assim, cara, ele é muito bonito, ele consegue ter esse quê de romance sem parecer... bobo, sem parecer exagerado. Eu acho que até mesmo a forma como ele trabalha os traumas da protagonista também é muito curioso. Ele consegue ter um humor bem ácido, né? Então, por exemplo, ela tem todo o lance que ela se apega aos humanos, ela vê uma beleza na vida humana que impede que ela simplesmente seja essa máquina de matar que os pais esperam. E eles tratam isso como um distúrbio alimentar, sabe? Tipo, poxa, ela não tá bebendo sangue, né? A gente tem que... Pô, alguma coisa, levam ela no psicólogo, levam ela no médico, tipo, poxa, o que tem de errado com a nossa filha é que ela não está bebendo sangue, sabe? É um distúrbio alimentar, pra eles é um distúrbio alimentar. E fora que pro garoto, né, pro Paul também, traz toda uma outra camada de inadequação, porque enquanto ela tem essa coisa dela não se encaixar com os vampiros, ele tem esse lance dele também não se encaixar entre os humanos. Então ele é um cara bem sozinho, a mãe dele tá sempre trabalhando, ele não consegue ter uma comunicação muito honesta com ela. Na escola ele é super solitário, as pessoas veem ele como um cara estranho. Algumas cenas que falam que ele tem atitudes que são meio perturbadoras para os outros alunos. E aí tem toda uma beleza na forma como eles se conectam, né? Porque apesar de ser um tema muito pesado, apesar de ser um tema muito delicado, existe uma beleza muito genuína na maneira como eles se apegam um ao outro, né? Que não vai diretamente, como eu falei, para um lado de um romance tipo Crepúsculo, mas ao mesmo tempo existe um vínculo muito forte, aquela coisa de que eles podem ser estranhos juntos, sabe? Eles podem ser deslocados do resto do mundo, juntos um com o outro, porque eles conseguem se entender. O Vampiro Humanista ele acerta muito por não tentar criar um sentimento de espetáculo, né? Ele não é um filme de terror, ele não é um filme de romance, ele é um filme super intimista, fala de traumas, fala de dramas. Eu acho que traz conflitos muito identificáveis, ao passo que ele tá muito pra esse lado de um filme de amadurecimento, de um filme de crescimento, de um filme de... até meio uma comédia romântica em vários pontos, o que faz com que ele subverta muito do que se é esperado quando a gente fala que, pô, vou te indicar um filme de vampiros, sabe? Eu confesso que quando eu assisti eu fiquei bem surpreso, foi um filme que ele me arrebatou, assim, conforme eu assisti. Eu achei muito fofo, muito bonito. Tá disponível em streamings, fica a dica aqui. E pra Vampiro Humanista Procura, nota 9. Dá um pouco de toque não poder falar o nome do filme completo, mas eu acho que é melhor do que arriscar que o vídeo não chegue em ninguém. E então, é isso. Fica a dica pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Comentem aqui se vocês assistirem o filme, o que é que vocês acharam. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e bora pra Copa!